Olá, querido amigo, querida amiga, que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração nesse momento. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade do nosso curso bíblico. Não sei se você percebeu, mas a gente ficou aí um pouquinho afastado, né? Ficamos aí um tempo sumido, mas já estamos de volta aqui para darmos continuidade do nosso trabalho. Eu sei que hoje é o segundo dia do ano novo, né? Eu sei que não tive essa oportunidade de dar um feliz ano novo, mas eu quero desde já, meio que atrasado, te dar um feliz ano novo. Que o ano de 2025 seja um ano repleto de bênçãos para a sua vida, que seja um ano de vitória e que você, nesse ano de 2025, venha se apegar mais a Jesus. Se agarre nos braços de Deus, porque a cada ano que passa, a gente pode perceber que as profecias têm se cumprido e que o nosso Deus está a cada dia mais próximo de voltar a essa terra. Então se prepare para esse grande evento que em breve irá acontecer. Bem, nós terminamos, o nosso estudo, nossos estudos anteriores, nós terminamos falando ali sobre as leis na Bíblia. Nós vimos ali quais são as leis que foram estabelecidas por Deus na Bíblia e vimos que também foram leis que tiveram seu papel nos tempos bíblicos, mas que também perderam sua validade hoje. Mas falamos também da lei moral, ou seja, da lei eterna, da lei que representa o caráter de Deus. E essa lei, ela continua em vigor. E nós vimos que a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, é a lei que será a norma do juízo. Lembra quando nós estudamos aqui sobre o juízo? E vimos que a lei cerimonial, que hoje infelizmente muitas religiões usam da lei cerimonial para interpretar que outras leis bíblicas foram abolidas, nós vimos que a lei cerimonial que foi abolida foi a lei de sacrifício, que é a lei cerimonial. A lei ali onde as pessoas, os pecadores, levavam ali os animais para serem sacrificados. Porém, na cruz do Calvário se cumpriu. Jesus morreu por nós. Ele se fez cordeiro. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Então, uma vez que Jesus cumpriu o seu papel na cruz, hoje nós temos acesso livre aí a Jesus. Nós não precisamos levar um animal para ser sacrificado. Mas o que falar então da lei moral, a lei dos 10 mandamentos? Que hoje, para a maioria das igrejas cristãs, elas não aceitam. Hoje, muitas religiões cristãs não aceitam os 10 mandamentos. E elas pregam de que os 10 mandamentos foi abolido. Será que a Bíblia ensina isso? Então vamos deixar que a Bíblia fale. Assim diz o Senhor. Mas antes eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus e junto comigo vamos orar para estudarmos esse tema poderoso, um tema que também traz muitas controvérsias hoje no mundo religioso, mas que é um assunto muito importante para mim e para você que vivemos esses últimos dias. São mensagens importantíssimas, porque há muitas igrejas hoje que têm deixado de pregar muitas doutrinas e muitos têm perecido por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então que você não seja um desses que tem perecido por falta de conhecimento, porque hoje a Bíblia, hoje através desse curso, você tem o privilégio e a oportunidade de aprender as verdades de Deus. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não tomou essa decisão de participar deste curso para aprender mais sobre Jesus, eu convido você, se inscreva, compartilhe esses vídeos, divulgue essas mensagens, divulgue esse trabalho, para que outras pessoas venham conhecer o Evangelho. E que você também, ao fazer isso, você será um grande colaborador na pregação do Evangelho. Vamos orar? Feche os olhos então e vamos juntos nesse momento. Querido Deus e poderoso Pai,
Nesse momento vamos estudar um tema, um estudo muito profundo, onde há muitas pessoas, meu Pai, que não aceitam. Mas eu quero pedir nesse momento que através desse estudo, o Senhor venha iluminar o coração dessa pessoa, venha iluminar a sua mente, para que ela possa entender a Tua verdade, que ela deixe de seguir o homem, doutrinas de homens, mas que ela venha dar a voz à Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A pergunta logo de cara é uma pergunta bem intrigante. Quais são os mandamentos? E quem é o seu autor? Já parou para se perguntar isso aí? Na Bíblia, temos aqui em Êxodo capítulo 20, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, aqui relata os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? E eu quero que você acompanhe comigo a partir do capítulo 20, no versículos 3, vamos ler até os versículos 17. E aqui nós vamos ver quais são os 10 mandamentos. A Bíblia diz assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forateiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Verso 3, sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui nós temos o registro de quais são os 10 mandamentos. Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida cristã hoje, porque aqui estão relatados aqui todos os pecados, os pecados cometidos pela humanidade. E aqui está o registro dos 10 mandamentos, que de alguma forma Deus é o seu autor. E por que Deus é o autor dos 10 mandamentos? Quando você vai ali para Êxodo capítulo 31, a partir dos versículos 18, você tem o relato quando Deus deu as tábuas dos mandamentos para Moisés. Foram 2 tábuas. E ali a Bíblia diz que nessas 2 tábuas foi escrita os 10 mandamentos, porém foi escritas com o dedo de Deus. Então você pode perceber aqui, nós temos um ponto para analisar. É comum você às vezes se deparar com alguma religião, alguma denominação, dizendo que a lei dos 10 mandamentos foi estabelecida por Moisés, ou de algum outro patriarca ou outro profeta. Não sei se você já ouviu falar, olha, a lei de Moisés, a lei lá de Moisés e tal. Porém, os 10 mandamentos, de acordo com Êxodo 31, 18, quem escreveu não foi Moisés. Foi entregues a Moisés, mas não foi ele quem escreveu. A Bíblia diz que Deus, com o seu dedo, foi quem escreveu. Ali está as digitais do próprio Deus. Então não teve
nenhum profeta inspirado para escrever essa parte da Bíblia. Porém, essa parte da Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. É por isso que ele é o autor e é por isso que essa parte não foi inspirada por ele, porque ele não poderia inspirar ele mesmo. Então, fica a dica aí. Isso é Bíblia. Estou falando para você o que está escrito. Tá certo? Não é teoria da minha cabeça. Agora vamos lá. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Aí a gente vai entender uma cena que ocorreu com Jesus em Mateus capítulo 22. Abra sua Bíblia aí. Para algumas pessoas que gostam de questionar, porque você está lá no Antigo Testamento, papai, agora eu estou aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 22. Mateus 22 diz algo interessante, o relato diz lá no versículo 36 a 40. Compõe comigo 36 até o versículo 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aqui você tem um relato onde você tem aqui um intérprete da lei. Então você tem aqui um personagem que era o cara que sabia da lei, era o mestre da lei. E ele, para tentar jogar Jesus na parede, porque tudo que eles faziam, principalmente algumas perguntas sem nexo, todas elas era para de alguma forma tentar jogar Jesus na parede, fazer com que Jesus viesse a contradizer alguma coisa das Escrituras. Era sempre uma armadilha. E ele dizendo o seguinte: Mestre, qual é então o grande mandamento da lei? Então Jesus respondeu para ele o seguinte, verso 37: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Olha para o versículo 39. O segundo, semelhante a este, é o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40 diz: Destes 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Agora eu quero que você pare e analise comigo o seguinte. Muitos usam esse contexto, que usam às vezes fora do contexto, porque o grande problema hoje da maioria do ser humano é esse, principalmente pessoas que são cristãs, que estudam a Bíblia e não entendem o texto. Elas não entendem o contexto. Elas têm que entender do que está falando, o que está acontecendo aqui, por que esse cara está fazendo essa pergunta para Jesus e como que Jesus está dando essa resposta. As pessoas têm que estudar a Bíblia assim. Só que as pessoas pegam um texto isolado, lê por ler, e não é assim que funciona. A Bíblia diz em João 5,39, examinar as Escrituras. A Bíblia tem que ser examinada, irmãos, estudada para ser compreendida. Quando muitos pegam esse texto, sabe como que eles interpretam? Não, Jesus já falou quais são os mandamentos. É amar ao próximo, né? Ou amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eles entendem assim, esse é o mandamento que Deus estabeleceu. Só que quando você vai no versículo 40, Jesus vai explicar o seguinte: desses 2 mandamentos, ele diz, dependem de toda a lei. E quantos eram os mandamentos? 10. Eram 10 os mandamentos. Não eram 2 mandamentos, mas sim eram 10 os mandamentos. Aí, como que nós entendemos essa mensagem? Simples. Jesus, se você analisar direitinho os primeiros 4 mandamentos da lei que nós lemos aqui, você vai perceber que fala do relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Deus, o nosso amor para com Ele. Quando Deus fala amor a Deus acima de todas as coisas, o que vem à sua cabeça? Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Quem ama a Deus vai adorar um outro Deus? Ele diz, não farás para ti imagem e escultura, ou seja, ídolos. Se prostrar diante de imagens, ou seja, está substituindo o verdadeiro Deus por um Deus falso. Então quem ama a Deus faz isso. Ele falou também sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo que acontece com a gente usa o nome de Deus em vão.
Ah, porque eu estou desempregado. Ai, meu Deus, por quê? Machuquei o pé. Ah, meu Deus, por quê? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não tem respeito pelo seu nome. O quarto mandamento, o que é que diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias ele fez os céus e a terra, e o sétimo ele descansou e abençoou e santificou. Quando você ama a Deus, você reconhece Deus como o quê? Como Criador. E o sábado é a lei de Deus, é o mandamento que aponta a Deus como Criador. Se você tira o sábado da lei, onde está o Criador? O mesmo Criador que criou os céus e a terra é o mesmo Criador que criou a lei. Então, o sábado é o reconhecimento de Deus como Criador do universo. Aquele que criou você e que criou a mim. E que estabeleceu um dia para mim e para você o adorá-lo. E nós vamos estudar mais a fundo sobre esse assunto, porque é um outro assunto que também existe um grande questionamento em muitas denominações. Mas você vai entender também dentro da Bíblia, todos os pontos, todos os fundamentos. Então, isso tudo tem a ver com amor a Deus. Por isso que diz que esse era o primeiro mandamento, ou seja, eram os 4 primeiros mandamentos da lei, da primeira tábua de pedra que Deus escreveu. Quando fala do amor ao próximo, isso é nítido. Quando você vai lá, você vai ver no 4º mandamento dizer o quê? Não matarás, não furtarás, ou seja, não matar, não tirar a vida de ninguém, não roubar as coisas que pertencem ao próximo, não cobiçar as coisas do próximo, não honrar pai e mãe, que também tem o amor ao próximo, o amor com o pai, o respeito com a mãe. Isso tem a ver com o próximo. Por isso que a Bíblia está dizendo que ele resumiu. Deus não precisou ficar falando para um intérprete da lei, olha, o maior mandamento é esse. Não, ele resumiu. Olha, o maior mandamento é esse, o amor a Deus e amor ao próximo. Que os dois estão ali nos 10 mandamentos, que ele vai dizer que depende o quê? De toda a lei. De toda a lei. Agora, qual é a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? É muito simples. Aqui quebra toda a ideia de quem diz por aí que o mandamento foi abolido. Olha o que diz Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 5. E eu estou aqui no Novo Testamento, não estou no Antigo, porque se houver algum questionamento a respeito, eu estou aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, verso 17, nós lemos assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que forte isso aqui, queridos. Deus não veio abolir a lei, meu irmão. Ele veio para cumprir, minha irmã. Ele veio para cumprir. Ele está dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei. Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem e o de hoje. A lei de Deus não passou. Ela não perdeu a validade. A lei de Deus está em vigor e continuará em vigor até o retorno de Jesus, para todos sempre, porque a lei de Deus representa o caráter dele. E olha só o que vai relatar Mateus 19, versículos 17. E eu ainda continuo no Novo Testamento. Mateus 19, olha o verso 17. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Sabe que episódio é esse? Um episódio muito conhecido, que você conhece. O episódio do jovem rico. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus dizendo, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Era um cara que pensava assim, ele era rico, tinha muito dinheiro, muitas posses, mansão. Era um cara que tinha tudo na vida. Que até às vezes na visão humana a gente olha assim e vê um cara rico, milionário, pensa, esse cara não precisa de mais nada, ele tem tudo que ele precisa para ser feliz. Isso às vezes não é verdade. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas que não é feliz. Porque a felicidade não se resume em dinheiro. Dinheiro não traz felicidade.
Dinheiro a gente precisa. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Dinheiro não é ruim. Mas é ilusão quem pensa que o dinheiro traz felicidade. A felicidade é Jesus Cristo. Jesus é a única felicidade. Deus é a única alegria e maravilha do teu coração. O dinheiro hoje pode servir de um ótimo aproveito para quem sabe usar, porque a Bíblia diz que aquele que coloca o amor no dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema está naquele que coloca o amor no dinheiro. O jovem rico, ele queria algo que era maravilhoso. Cara, o desejo desse cara é o desejo meu, é o desejo seu, de herdar a vida eterna. E Jesus prometeu que quando ele voltar, ele vai nos devolver a vida eterna. Nós seremos salvos para sempre. Porém, existe um grande problema do ser humano. Ele quer entrar no céu, mas ele não quer deixar as coisas terrenas para trás. Ele acha que ele vai entrar para o céu levando tudo que ele tem aqui embaixo. Carro, dinheiro, mansão. Meu amigo, você não vai levar nada. Nada. Tudo que está aqui hoje em nossas mãos está emprestado por Deus, porque tudo pertence a Ele. Tudo que você tem hoje você não teria se não fosse por intermédio dele. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Por que muitos vereadores, presidentes, muitas vezes conseguem ganhar a eleição? Sabe por quê? Porque eles usam o nome de Deus. Deus é o dono de tudo. E eles acabam ganhando crédito por causa disso. Porque Ele é o dono da riqueza. Então, quando você fala no nome de Deus, pronto, você ganha tudo. Tudo. Porque Ele é dono de tudo. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Só que tinha um problema no jovem rico. E Deus, se você pegar a história toda ali, Jesus fez uma pergunta para ele. Você conhece os mandamentos de Deus? E Deus falou para entrar no reino dos céus, na vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. Não que o mandamento seria a base para a salvação, porque nós vamos falar sobre isso. Mas a lei de Deus era importante. Só que ele, quando Jesus disse para ele, ele falou o seguinte: olha, mestre, eu conheço os mandamentos desde quando eu era criança. Podemos imaginar que esse jovem era alguém que cresceu na igreja. Conhecia a lei, conhecia o doutorado, a teologia, era alguém que sabia da lei. Só que tem um problema. Tem gente que conhece, mas não vive e não pratica. E o jovem rico, ele apenas conhecia, mas no seu dia a dia ele não vivia, ele não praticava. E sabe como você descobre isso? Quando Jesus falou assim: deixa tudo que você tem, pega toda a tua riqueza, tudo que você tem, e ajude os pobres, ajude o necessitado, então siga-me, e aí você terá a vida eterna. Sabe o que esse jovem rico fez? Ele ficou triste com as palavras de Jesus. Ele ficou calado, virou as costas e seguiu em frente. Ele não fez o que Jesus falou. E Jesus termina com uma frase dizendo, que é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. E dificilmente os ricos entrarão no céu. Esse jovem rico, ele não amava a Deus, e muito menos ao próximo. Lembra dos mandamentos, que são resumidos em 2? Por que ele não amava a Deus, que relata nos mandamentos? Quais foram os 2 primeiros mandamentos que nós lemos aqui? Dizia o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, tem a ver com adoração. Esse jovem tinha um Deus. Ele tinha um Deus a quem ele adorava. E sabe qual era o Deus? O dinheiro. Moloque. Moloque era considerado o Deus da riqueza. Esse homem, esse jovem, ele amava o dinheiro. Ele não amava a Deus. E muitas das vezes pensamos que idolatria é só se curvar diante de uma imagem ou de um ídolo. Não. Tudo hoje se baseia em idolatria quando eu coloco o meu coração, o meu amor naquilo. Uma televisão pode ser um Deus, um celular pode ser um Deus. Sabia disso? Isso pode ser um Deus na minha vida. Minha esposa pode se tornar um Deus, porque isso passa a ser idolatria quando eu passo a colocar o meu coração, a minha independência toda em cima das coisas desse mundo. E ele tinha dependência que era no dinheiro. E o outro problema, ele também não amava o próximo. Por quê? Porque quando Jesus falou que era para ele usar da riqueza dele para ajudar os necessitados,
os pobres, porque se hoje muitos ricos que existem no mundo fizessem isso, nós teríamos um país diferente, um mundo melhor, se todos usassem da sua riqueza para beneficiar os pobres, os necessitados. Mas hoje, muitos querem o dinheiro que têm para se beneficiar. Tem muitos que quanto mais têm, mais querem. E muitos deles usam do próprio pobre, do próprio necessitado para se enriquecer. Ele usa das próprias pessoas a qual ele depende, a qual também dependemos e a qual ele também depende para se beneficiar. É assim que funciona. E quando Deus falou que era para ele ajudar os pobres, ele virou as costas e foi embora. E aí entra o segundo mandamento que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. Ele não amava o próximo. Ele não se importava com os necessitados. Mas Deus colocou a importância aqui nessa história a respeito dos mandamentos. Eu quero terminar com um texto que Paulo escreveu sobre os mandamentos, aqui em Romanos, capítulo 3. Novamente, continuo no Novo Testamento. E tem gente que diz assim: não, os mandamentos, que nada, isso foi abolido por Deus. O Novo Testamento falou, Paulo falou. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo? É para anular a lei por causa da fé? Ele disse: não. Nós fazendo o quê? Confirmamos a lei. Versículo 12. Versículo 12 do capítulo 7 aqui do mesmo livro de Romanos. Olha o que diz. Versículo 12. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. A lei e o pecado. Esse texto nós vamos falar mais à frente, quando dermos continuidade ao estudo da lei. Nesses dois textos que acabamos de ler, Paulo disse: não anulamos a lei pela fé ou pela graça. Ele diz: de maneira nenhuma, mas confirmamos a lei. E ele diz: a lei é santa. O mandamento que eles é santo, justo e bom. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que você talvez pode estar um pouco confuso. Cara, eu nunca ouvi falar isso na minha igreja. Todos os anos que eu estou hoje na igreja, que sou evangélico, eu tenho ouvido dizer que a lei de Deus foi abolida. Eu entendo você. Eu vivi assim também. Mas eu quero dizer uma palavra para você, meu irmão, em nome de Jesus. Muitos hoje se encontram enganadas porque querem. Porque querem ser enganadas. Deus nos deixou um manual, um guia. Ele nos deixou a palavra dele. E a palavra dele é a fonte da verdade. E aquele que segue esse livro jamais anda em trevas. Porque a palavra de Deus diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu e o seu caminho. Você quer ser guiado por essa luz? Você quer seguir o caminho de Jesus? Então comece a dar ouvido a Deus. Começa a ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza que quando você passar a ouvir a voz de Deus, seus caminhos serão iluminados por Jesus. Jesus falou que aquele que estiver cego não pode guiar um outro cego. Se um cego guiar o outro, ambos cairão no barranco. Você quer ser mais um cego na igreja? Então deixe de ser cego, meu irmão. Deus quer tirar as vendas dos teus olhos. E o Espírito do Senhor tem poder para isso. O Espírito de Deus tem poder para clarear a sua mente, tirar as vendas dos seus olhos, para que você veja o verdadeiro caminho e o caminho que te conduz à vida eterna. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma meditação que tivemos aqui da Tua Palavra.
estaremos aqui novamente, dando continuidade desse estudo a respeito da lei. A lei que representa o teu caráter, o amor, porque a lei se resume no amor ao Senhor e amor com o meu próximo e com o meu semelhante. Por favor, Senhor, ilumine o nosso caminho e não deixe que esta pessoa continue a andar em trevas. Mas é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido amigo, querida amiga. Um forte abraço e lembre-se, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Ele está sempre falando conosco, está sempre mostrando o caminho. E sabe qual é o verdadeiro caminho? É quando nós estudamos a tua palavra. Vamos deixar de ouvir o homem, o ensinamento humano. Vamos ouvir o ensinamento divino. É aquele que diz o que está escrito. É o assim, diz o Senhor. Até lá.